Alô, rapaziada, ligada no podcast Sambrito aqui na Cubo Play. Hoje você tá vendo, né? Cenário diferente. Estamos no estúdio principal da Cubo Play e você que está acompanhando os conteúdos da Cubo no Carnaval deve estar familiarizado. Foi aqui que as escolas de samba do Grupo Ouro, Prata, Bronze e a Tribos Comanches gravaram os seus clipes para o Carnaval. Foi aqui também que eu tive a alegria de, juntamente com a Dani Pita, apresentar as lives de lançamento dos sambas enredo desses clipes. E hoje o podcast Sambrito está aqui, no estúdio principal, porque o convidado é de alto gabarito, como todas as figuras que estão passando aqui pelo nosso podcast. Hoje, o grande carnavalesco Silvio Oliveira é o nosso convidado aqui no Sambrito. E vocês sabem, né? Eu sempre trago, como o convidado sempre é de peso, é craque, é baluarte do carnaval, eu trago um baluarte, um craque do jornalismo de carnaval, né, da comunicação carnavalesca, para entrevistar comigo essa figura. E hoje, meu amigo Odir Ferreira, obrigado, Odir, por ter aceitado o convite para bater um papo com o Silvio Oliveira. Sempre é uma alegria, né, bater papo no carnaval. Quando a Joyce da produção me ligou, disse assim: Odir, tu tem um tempo para atender o Sambrito? O carnaval eu sempre tenho tempo. E ainda mais com o Silvio Oliveira, contigo, pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Obrigado, Odir, mais uma vez. Silvio, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. E conta pra gente começar essa conversa. Silvio Oliveira carnavalesco está na imaginação de todo mundo, está na memória, está na cabeça, as grandes alegorias, as grandes fantasias, os grandes enredos, e nós vamos falar disso, obviamente, a maior parte do tempo. Mas o Silvio Oliveira no carnaval começa com bateria, é isso? Pois então, agradecer também o teu convite, né, cara? Sou parceiro sempre, que nem o Odir. Para falar de carnaval, eu tô sempre presente. Carnaval faz parte da vida da gente. Eu comecei em bateria, cara, uma história bem dinâmica, né? Eu fui trabalhar num trailer de cachorro-quente do Donaldo Garcia Maciel. Lá em São Leopoldo? Lá em São Leopoldo, eu tinha 11 anos na época. A minha carteira profissional está assinada por esse cara. Com 12 anos ele assinou, hoje da cadeia, desse assinado, não pode trabalhar. E eu fui trabalhar com ele e ele saía para fazer as compras, quando ele voltava eu tava batendo com a tampinha de garrafa. Cara, vou te levar para uma escola de samba, tu batuca o dia todo em cima dessa mesa. Me apresentou os Cobras, na época. Os Cobras, que era da Sociedade Orfeu, a sociedade mais antiga do Brasil, que era era um bloco de carnaval e uma escola de samba, porque muitos se apresentavam em clubes, gondoleiros, né, Sorgipa, todos os clubes, Orfeu, Ginástica, né, Caxias, Juventude. Os Cobras que ficaram conhecidos, inclusive, por terem trazido Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, meu primeiro ano. Isso aí. Meu primeiro ano. Aí fui apresentado para os Cobras, na época o carnavalesco era o Arci, o figurinista era o Catani e a Sandra Rocha. Sandra Maia? Rocha. Sandra Rocha? Rocha, de São Leopoldo também. Ah, né? tá. E eu fui apresentado para o carnaval ali. No primeiro ensaio me deram um tamborim. Onde é que ensaiavam os Cobras lá em São Leopoldo? Neste ano que eu fui apresentado, os Cobras ensaiavam no Orfeu ainda. Na sede social. Na sede social do Orfeu. Para quem conhece São Leopoldo, ou para quem não conhece, é um lindo prédio, né? No centro da cidade. No centro da cidade. E daí, nesse percurso, a gente se foi transferido, né? Teve um desacerto lá, eu acho que o Orfeu, não sei, por causa de barulho, eu acho. E a gente acabou terminando o nosso ensaio na Sociedade de Canto fazendo São Borja. Lá em cima. E daí eu fui apresentado e na primeira noite toquei tamborim. Nunca tinha pegado um instrumento na minha vida, né? Não sei em casa, que o pai tocava pandeiro e bateria, né? Eu tocava já tinha a música comigo. E eu fui apresentado por um tamborim, saí tocando tamborim. Na segunda noite eu fui tocar repique. Tinha um professor do Pedrinho, não sei se tu conheceu, o falecido Jesus. Era uma figura bem famosa, assim, porque ele tocava muito repique. Naquela época se tocava com 2 baquetas. E eu não me adaptei a tocar com 2 baquetas. E comecei a tocar com a mão. Uma baqueta e a outra com a mão. Com a mão. No terceiro ensaio, quarto ensaio, eu fazia chamada nos Cobras. O cara nasceu com talento musical. Hoje o meu filho, né? Eu tenho um filho hoje que se tu botar no YouTube ali, no Instagram, o Guri do Pandeiro, o sábado ele tocou Campo Bom, tocou em Canoas, toca em Porto Alegre. O meu outro filho também fez o Natal e o Ano Novo no Opinião, tocando percussão. Então, graças a Deus, está seguindo, né? Daí eu fui apresentado
e comecei a tocar nos Cobras, fiquei nos Cobras pelos 4, 5 anos, talvez. E na época tinha os Dragões, que era a escola concorrente dos Cobras, Cobra vermelho e branco, os Dragões azul e branco. Eu me lembro que na época o presidente dos Dragões era o Marcos Kuhner, e o ensaiador eu já tinha conhecido, porque eu já tinha dado uma passada pelo Unidos de Última Hora, Neri Caveira. O Neri Caveira, quando eu fui tocar com ele, ele dizia assim pra mim, eu era um menino, né, cara, tinha 13, 14 anos quando eu conheci o Neri, ele dizia assim, cara, eu vou parar a bateria e tu faz uma chamada, e tu não te esquece, que quando eu parar tu vai fazer essa chamada, só que daí ele fazia 10 chamadas e eu fazia as 10, eu inventava dele, ele pedia pra mim inventar as chamadas e eu inventava. Aí o meu primeiro contrato foi em troca de um repinique de acrílico na época. Tinha, né, apareceu uns repiques de acrílico, assim, daí o presidente dos Dragões, cara, se tu ir tocar com nós lá no... Porque o Unidos de Última Hora saiu, acho que 1 ou 2 anos só e parou. Lá de São Leopoldo também. Lá de São Leopoldo, a Leontina era presidente. Os Dragões eram de que sociedade? Da ginástica. Da ginástica. O Orfeu, os Cobras e a ginástica. Os dois Dragões. grandes clubes da cidade até hoje. Até hoje, até hoje. Aí eu fui tocar nos Dragões. Em 82, Wilson de Oliveira, eu fui convidado para trabalhar na Casamena de office boy, fui trabalhar na Casamena e conheci o Wilson, fazia fantasia. Casamena, São Leopoldo. Conheci o Wilson de Oliveira, o Wilson de Oliveira fundou os Falcões. Talvez tenha sido a primeira vez assim, que eu cheguei na frente de uma bateria. Eu acho que eu fiquei 1 ano, acho, nos Falcões, eu não cheguei a desfilar na frente da bateria esse ano. E daí eu já tinha passado pelo Neri Caveira, em 82 a gente desfilou em perto da Zona Norte com o Neri, em Porto Alegre, eu já desfilei com o Neri. Depois eu desfilei no Imperadores, empurrando carro alegórico, no enredo do Falcão. Tu nem imaginava ser carnavalesco nessa época? Não imaginava nem passar em carnaval em Porto Alegre, nunca na minha vida, né? Então, em 89 ou 98, eu não me lembro agora direito. 88 é o ano do Falcão. Mas em 89 acho que foi fundado o Império do Sol. Vamos pesquisar aqui, vai falando aí que eu vou no celular aqui procurar. E eu fui convidado, daí eu fui tocar no ensaio do Império do Sol e o Miro me chamou, eu tinha 18 anos já na época, eu estava servindo no quartel. O Miro me chamou e disse, cara, tu não quer ensaiar a bateria aí? E eu disse, mas eu nem sei se mas tu sabe tocar todos os instrumentos, organiza. Império do Sol é de 20 de fevereiro de 88. 88, então, foi quando foi fundado. Aí eu fui no primeiro ensaio, o Miro me apresentou lá os instrumentos, tudo novinho, né? E eu comecei, na primeira noite organizei os guris, na segunda organizei de novo e virei ensaiador da bateria. Já era o Miro no Império do Sol. Era o Miro, eu tô na ata de fundação, né? Do Império do Sol. Eu fui fundador e pouca gente sabe disso, aquele logo do Império do Sol fui eu que criei com 18 anos. O Miro me contou aqui, nesse estúdio. Tirou uma foto, tinha aqui onde está a marca do podcast, Sambrito, estava a bandeira da escola e o Miro aqui, e o Odir acompanhou esse trabalho todo dos clipes aqui na Cubo também, dos lançamentos, ele me disse, Vinícius, essa coroa aí, essa bandeira, quem desenhou foi o Silvio Oliveira. Com 18 anos eu tinha. Aí eu fiquei na frente da bateria do Império do Sol pelos acho que uns 12 anos, talvez, eu acho. E ganhei alguns estandartes aqui em Porto Alegre, no Grupo B. Em 2003, Barra do Ribeiro. Eu já fazia barracão, eu já ajudava a fazer os carros alegóricos no Império do Sol. Mas em 2003 eu chamei o Miro e disse, cara, bota outro cara cuidar dessa bateria aí que eu vou fazer esse carro. Porque nós tirava 10 na bateria, quando eu chegava nos carros tirava 8, 7, 5. E o pai tinha uma marcenaria. E eu já era marceneiro, já ajudava, já sabia trabalhar com madeira, só não conhecia muito ferro, mas... Né, e a arte eu não conhecia muito, escultura, essas coisas eu não conhecia. O Miro comprou um bloco de isopor. E eu disse, cara, eu tinha que fazer uns cavalos, umas cabeças. Eu disse, eu vou fazer esses troços aí. Fui lá e esculpi. Uma noite lá o Miro me abriu muitas portas no Império do Sol em si, né? E daí, em 2003, a gente fez a Barra do Ribeiro e eu assinei o meu primeiro desfile como carnavalesco. Eu fiz as 4 alegorias. E o Rogério, o falecido Rogério, que era da Restinga, era o figurinista e fazia as fantasias junto comigo. A gente fez os carros em São Leopoldo, carregava para Porto Alegre. O Márcio virou diretor de bateria, que era meu ritmista, virou diretor de bateria. E eu me lembro que a gente transportava os carros de noite, o Márcio dirigia um, eu o outro, puxado por carro, era uma loucura, né? Daí eu me lembro que o primeiro desfile que a gente fez aqui,
que eu assinei, esse em 2003, a gente montou os carros na usina do gasômetro. E eu me lembro de uma cena, hoje é meu amigão pra cacete, compositor, o Tabajara. Nós estávamos lá no gasômetro. Tabajara Ortiz? Tabajara Ortiz. Nós estávamos lá no gasômetro montando os carros, no sol, né? Aí de noite, quando chovia, a gente se enfiava embaixo das alegorias, ficamos uma semana ali montando, viemos uma semana antes para montar. E eu acho que começou o boato, sim, que a gente estava fazendo uns trabalhos legais, né? Eu me lembro que o Tabajara parou um carro e eu olhei assim, né? Hoje eu sei quem é o Tabajara, mas na época eu gravei aquela fisionomia, depois eu conheci ele, até nunca contei isso pra ele, tô contando agora. E eu me lembro que daí eles estavam na Academia de Gravataí, eu acho, o Sérgio Peixoto, o Guaraci Feijó, o Tavinho lá de São Leopoldo, tudo lá na Academia. E a gente desfilou no Grupo A e a gente foi campeão do Grupo A. Foi a primeira escola da Grande Porto Alegre a subir para o Grupo Especial. Eu tive essa honra, né? Esse prazer. E o desfile foi assinado por mim, a Barra do Ribeiro. Foi bem legal. Daí dali para frente não parei mais, né? Eu larguei a bateria de vez e eu gosto é do barracão. E aí, Odir? Pois é, eu estava pensando enquanto o Silvio falava, Vini, o pessoal que está assistindo, tanta gente que joga contra o carnaval, né? Tanta gente que fala que o carnaval é uma farra, é desordenada e tal. E a gente ouvindo uma história tão rica como essa do Silvio, desde o início, né? Toda uma caminhada, e falou no Império do Sol. Eu lembro também do Miri e da Tânia, junto contigo, no grupo de acesso, lá no bairro Santana, Lá no bairro tentando Santana. conquistar um espaço dentro do Carnaval de Porto Alegre. Ali, eu acho que foi o grande mote do Império, que ele fez uns 2 ou 3 desfiles sem ganhar, mas eles foram aprendendo o formato de escola de samba para desfilar em Porto Alegre, até chegar nesse auge que tu comentava agora. Tu participasse muito dessa fase aí, Sim, que eu todos. lembro lá na Rua Santana. Sim, todos os anos a gente vinha, né? Trazia os carros de carreta, escultura, montava tudo ali, era bem assim. E naquela época o Império do Sol era uma escola que desfilava muito pelas cidades. A gente desfilava aqui, desfilava em Canoas, desfilava em Campo Bom, tinha um desfile muito bom. A Protegidos também tinha essa Protegidos, característica. nós concorria com a Protegidos, ganhava, às vezes perdia, mas ganhamos várias vezes lá da Protegidos. Então todas as escolas da Grande Porto Alegre, assim, os Tártaros de Canoas, ia lá, se deslocava para Campo Bom, que era um carnaval assim bem pegado, era muita gente. E eu me lembro assim, a gente tem muitas histórias, né? Se for contar, vai passar a noite toda aqui. Mas eu aprendi. Mas o grupo naquela época, o grupo Extra, que era chamado, eu acho que é ali que foi o grande pulo do Império para se tornar conhecido em todo o estado, né? Porque, eu vou te dizer que foi sim, Odir. E outra coisa, a gente ali marcou presença nos desfiles, né? O Império do Sol marcava, a gente perdia e voltava. Mas vinha imponente, vinha bonito. Sim, a gente sempre foi bem e caprichoso. Concorria com grandes daqui, União da Tinga e outras tantas que queriam subir, né? Da União da Tinga eu tenho uma passagem assim, legal pela União. Uma vez, quando eu era mestre de bateria ainda, no Império do Sol, na quadra, a União da Tinga foi fazer uma apresentação que concorria com a gente. É aquelas trocas, né? A escola vai num, vem na outra. Tu era mestre Silvio? Como é que o pessoal dizia na época? Mestre Silvio. Mestre Silvio. Mestre Silvio. Mestre Silvio. E daí eu tô lá na frente da bateria do Império e daí eu inventava break, né? Eu invento carro alegórico. Hoje eu era atentado para fazer batida diferente, de repique, de primeira, de segunda. Naquele tempo era também assim, a gente não tinha tanto recurso de afinação que nem se tem hoje, né? Claro. As peles eram de couro, a gente tinha que molhar no leite, era empachar os instrumentos, a gente chamava, né? Hoje não, hoje é tudo Eles nem mais sabem fácil. o que é isso. Hoje né? eles não sabem. Então, eu me lembro que daí a União da Tinga foi quando eu terminei a apresentação, o presidente da União da Tinga veio, parou perto de mim e disse assim, pô, eu era um guri, né? Ele olhou pra mim e disse, cara, tu tá prontinho pra ir lá pra Porto Alegre. Aí eu ouvi isso, né? Tipo assim, daqui, né? Foi uma história parecida quando eu ouvi que eu tinha que vir fazer carnaval em Porto Alegre. O Jorge Sodré me falou isso uma vez lá na quadra do Império do Sol. Vai, esse louco aí, eu tava fazendo umas rosas de ferro no chão, assim, de umas flores. Ele olhou, parou assim, olhou pra mim e disse assim, cara, esse gurizão tá perdendo tempo aqui, esse gurizão sabe muita coisa. Mas a gente aprendeu, pela essa insistência que o Odir comentou, da gente vir aqui e perdia e voltava no outro ano melhor, e insistia e carregava a carreta, e o Miro Louco, né, que a gente chama de louco. Aí que começaram a chamar de Miro Louco. Miro Louco. Ele perdia e insistia, né? E a gente, era uma família, né, a gente tinha um pessoal assim, né, que era muito escola, né? A bateria terminava os ensaios e ficava todo mundo me ajudando a fazer fantasia, fazer carro alegórico.
Então a gente aprendeu muito. Hoje em dia, que nem eu ouvi do teu pai, né? Aquele último programa que a gente fez lá na ABC, que eu era um cara completo. Isso me fez um cara completo, né? Tipo assim, né? Eu posso ser presidente de uma escola de samba, posso ser um diretor de carnaval, posso ser um carnavalesco, porque eu passei por todas as etapas, porque no interior a gente tem que ser tudo isso. Senão a gente não consegue Agora, andar, a trajetória do mestre de bateria que vira carnavalesco é incomum. Porque muitas vezes parece que são expressões artísticas no universo da escola de samba muito distintas. Falar o bom português. Muitas vezes se vê o trabalho do carnavalesco como um trabalho delicado, sutil, e o trabalho do mestre de bateria, por mais fantástico que seja, como uma necessidade de agressividade, até de liderança sobre aquele monte de componentes. Então, tu liderou 2 setores que parecem não conversar, o que é uma grande bobagem. Mas tu tem esse perfil muito diverso, né, Silvio? Porque tu lidera a bateria e lidera barracão. Mas eu acho que a grande diferença na minha pessoa é o poder de conquista de amizades. Aí está a grande diferença. Eu tinha, na época lá em São Leopoldo, no Império do Sol, eu tinha 170, 180 ritmistas de São Leopoldo. Era gente de nossa lá de São Leopoldo, gurizada lá, que andava lá andando de skate, de noite ia lá ensaiar comigo, eu pegava e ensinava, sabe? Às vezes eu perdia nos tamborim, porque daí um desafio tocava fora, lá no dia do desfile. Tinha skatista também? Os caras viajando, sabe? Mas o que aconteceu com isso? Eu criei um respeito, né? Eu me fiz ser respeitado por eles. Por quê? Porque eu ensinava eles. Então, pô, o cara, até hoje eu ouço isso, né? Seguido, hoje eu ouvi isso. Se eu te mostrar um áudio que tem no meu telefone, o cara foi meu mestre. Né? Me chamam de mestre até hoje, muita gente me chama de mestre. Então é uma parte assim muito legal da minha vida e que não tem como, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Me vê só como Silvio carnavalesco. Porque o carnavalesco tomou uma proporção absurda, né? É verdade. Foi valorizada a função do carnavalesco, que antes chamavam, era um figurinista, era um cara do barracão e deu. Agora o carnavalesco, ele parece que fez um conjunto. Essa soma de experiências que tu tem, eu acho que valorizou muito para te chamar de carnavalesco, porque é um ser completo, né, no carnaval. Agora, Silvio, tem que trazer uma questão que eu também descobri aqui, na Cubo Play, conversando com o Miro, presidente do Império do Sol. O Miro disse que tu foste, muito jovem, a companhia dele e da Tânia na lua de mel. Que ele contou que tinha recém-casado e que ele precisou te acolher por alguma questão da vida. Ele disse, Vinícius, eu estava lá cheio de amor para dar, tinha recém-casado, né, a Tânia e o Miro, que tem uma relação aí que todo mundo do carnaval conhece, né? São pais da Jéssica, porta-bandeira da escola, eles têm E do Alisson, né? E do Alisson também. Império do Sol é a vida, né, do Miro e da Tânia. Conta para nós essa passagem bem particular que o Miro te entregou. É uma passagem particular e talvez até me emocione, né, assim, porque o Miro foi meu pai. Esse dia ele me mandou um áudio me dizendo isso. A gente foi pai e filho, foi irmão, foi tudo que tu possa imaginar, foi amigo, né, a gente é amigo até hoje, graças a Deus, né, eu tenho um respeito muito grande por eles, pelo casal, né, Miro e a Tânia. E teve uma passagem da minha vida que eu não escondo, né, que foi a passagem que eu me envolvi com droga, né, isso talvez não tenha me atrasado, me fez um homem melhor hoje, né, lá atrás não resolveu muito a minha vida como ser humano, mas hoje resolveu muito, né, eu vou dizer assim que hoje eu sou o Silvio de Oliveira porque eu tive essa passagem também. Sim, né, e não escondo. Ela faz parte da tua história. Faz parte da minha história. E eu me drogava na época e às vezes eu me sentia muito mal depois nos outros dias. E eu me lembro que um dia eu passei muito mal num domingo e o Miro estava em casa com a Tânia, recém tinha chego lá, né? Da tal lua de mel, e eu chamei ele, cara, preciso de que tu me acolha, hein? E eu fui lá pra casa deles. Tu já era o mestre de bateria da escola? Sim, já era. Daí eu disse, cara, eu preciso que tu me acolha. Daí ele me botou, eu fui lá pra casa deles, eu me lembro que eu passei mal lá, muito mal, e ele acabou me levando pro hospital, né, de carro, que eu tava bem mal mesmo, assim, né? Não sei se era por causa da dependência química ou abstinência, né? Eu não sei, assim, eu não me lembro direito dessa cena. Quando eu perguntei, sabendo do que tu diria, porque sei da tua naturalidade para falar do assunto. E lá tu, sem ser questionado, falou sobre isso abertamente. Inclusive dizendo do papel fundamental do carnaval
Pra te arrancar disso, né? Isso, com certeza. Eu fiquei dependente químico 16 anos da minha vida. Cocaína. Cocaína. Nunca gostei de maconha, nunca fui dependente de maconha. Achava... Eu não me sentia confortável, né? Eu sempre fui um cara vaidoso, caprichoso, daí eu tomava banho, lá me arrumava bonitinho, lá dava uns pés na maconha, ficava com os olhos no vermelhão, fedorento, que eu não curtia. Mas aí me apresentaram a cocaína, eu conheci a cocaína voando de asa delta, né, lá em Sapiranga, no voo livre. E não com o pessoal do voo, mas né, nas festas, e, né, não vem ao caso hoje, né? E eu fui apresentado para cocaína e fui dependente por 16 anos. E o Miro e a Tânia, em vários momentos da minha vida, me acolheram. Então, sabe, outras pessoas também me acolheram, né? Eu era um cara muito benquisto, assim, eu sei que nem eu digo, eu sempre fui muito amigo de todo mundo. Eu me lembro que eu ia nos lugares, assim, nas boates, e no outro dia eu chegava em casa e um dia eu me lembro que uma vez eu cheguei e tinha uma carta, assim, dobrada no meu bolso. Era uma menina, né, que hoje eu conheço bem ela, que eu não conhecia na época, ela fez uma mensagem. Cara, tu é um cara boa pinta, bonito, não sei o quê, papapá, um cara bem legal, a gente te vê fazendo um monte de coisa legal por aí, daí por que tu te droga? Ela me questionando, né? Uhum. E isso, eu fui somando coisas, né? Somando, daí chegou uma época da minha vida que meu pai ficou doente, precisava de mim, né? E eu tava em cima, eu tive que fazer uma escolha também, né? Isso me ajudou também, né? Eu vi o meu pai doente, assim, e eu não tinha uma relação muito boa com ele. O dia mais feliz da minha vida e o mais triste foi um dia que marcou assim muito o dia que eu fui me internar, né, que eu fui para a clínica, porque eu fui sozinho, ninguém me levou, eu decidi me internar, né, porque eu estava escravo daquilo e aquilo me incomodava, né, e daí né, eu via, me dizia uma coisa, né, e a minha família tinha uma visão de mim que eu sabia que eu não era, né? Eu era o filho que trabalhava, mas eu sabia que eu era drogado. E, né? Daí um dia eu cheguei e falei pra minha mãe, vou me internar porque eu sou dependente de droga. Daí ela, tá, mas de maconha? Eu disse, não, de cocaína. Quando eu falei cocaína, caiu a casa, porque naquela época a cocaína, imagina isso, há anos, né? Há 23 anos atrás faz que eu me libertei. Foi bem complicado e o meu pai era um cara muito grosso, assim, muito... Ele foi criado, né, num sistema antigo, né? Sim. A gente não tinha essa coisa de dizer, meu filho, eu te amo. Eu não ouvi isso dele, né? Então, mas eu disse isso pra ele antes dele morrer. Eu tive a humildade de dizer, cara, eu te amo, sabe? Ele me lembro que ele chorou, assim, se emocionou. Mas não me abraçou também, mas isso não me fez falta, né? Porque eu precisava dizer isso pra ele. E o dia que eu fui me internar na clínica, eu passei uma quinta, sexta, sábado e domingo me drogando. Não, minto. Quarta, quinta e sexta me drogando. E sábado eu passei mal, assim. E eu fui pra casa durante o dia. E eu me lembro que eu dormi sábado pra domingo. E eu me deitei pra dormir, não consegui dormir. E eu passei quase que uma noite rezando. Sabe por que eu rezei, cara? Eu rezei a noite toda pra não morrer no meu quarto, porque a minha mãe ia me achar morto de manhã. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu rezei a noite toda e pedi a Deus, cara, se eu amanhecer vivo... Né? Eu não quero dar esse desgosto para minha mãe e para meu pai. Não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui dentro de casa. Se eu amanhecer vivo, eu vou me internar. E qual é o papel do carnaval nessa recuperação? Fundamental, né? Eu conheci a arte. A arte me ajudou a me resgatar, com certeza absoluta disso. No dia que eu fui me internar, eu saí de São Leopoldo 6 horas da manhã, dentro do meu quarto. Eu amanheci vivo naquela noite. E eu saí do meu quarto. Eu morava na Avenida São Borja. É uma avenida bem movimentada. Quando eu cheguei no portão da minha casa, eu olhei e vinha vindo um amigo meu com uma mochila nas costas, o Júnior. E daí ele me chamava de seco, eu era muito magrinho, né? Ué, o que tá fazendo essa hora, seco? Tá de virada? Primeira coisa, né? Drogado. E eu disse, não, cara, não dormi, passei mal a noite toda, assim, tô mal. E eu disse, tudo onde tu tá vindo? Eu tô vindo da clínica. Eu disse, como tá vindo da clínica? Sim, tô vindo da clínica, cara. Me deram alta agora ontem, daí eu não queria vir, né? De noite, daí vim, peguei o ônibus lá de manhã, lá de Porto Alegre, e cheguei agora, e tô indo pra casa. Eu estava internado, daí eu disse, tá, mas que clínica é essa? Daí ele me deu o número. Do outro lado da rua tinha um orelhão, eu fui lá e liguei para a clínica. E disse, cara, eu tô indo aí, eu preciso me internar. Daí a menina que me atendeu, sim, não, vem que a gente te ajuda, vem, pega o endereço aí. Porto Alegre. Porto Alegre. Clínica Álvaro Alvim. Aí eu desci na Protase, ali na frente dos colégios israelitas, acho que é, né? E a clínica era numa rua esquerda, assim, era cheio de pé de ipê amarelo.
E o sol de manhã se botando lá e eu caminhando na rua, assim, eu me lembro que eu parei na metade do percurso e vi o portão da clínica, assim, escrito, Clínica Álvaro Alvim. E eu olhei para trás, assim, o sol, né, me iluminando. Daí eu comecei a chorar ali, cara. Não parei nunca mais. Eu entrei na clínica chorando, fui atendido chorando. Daí eu me lembro, a única frase que eu me lembro, assim, que a menina, quando me abraçou, disse assim, calma que o Dr. Gerson tá te esperando. Quando ela falou Gerson, eu liguei a Jesus. Umas coisas assim que eu guardo comigo, né? Eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca, tô falando pra ti, assim, pelo respeito que eu tenho por ti, pela tua pessoa, pelo Rodir, pelo carnaval, sabe? Eu nunca contei essa história, assim, sabe? Nunca ninguém soube disso. E daí eu entrei lá e o cara me atendeu, o Dr. Gesso, o cara foi muito legal, cara. Você se abraçou em mim, ele chorou junto comigo. Sabe por que ele chorou? Ele disse, cara, eu tenho 59 anos, ele tinha na época. E eu nunca vi ninguém vir sozinho aqui. Sempre é trazido pelo pai, pela mãe, sabe? Cara, é a coisa mais linda que tu tá fazendo na tua vida, sabe? Isso tudo me ajudou, sabe? Dali eu consegui, depois recaí, voltei pra clínica, daí eu não tinha mais grana porque era particular. Daí a clínica trocou de lugar. Daí ele disse assim, o que que tu... Daí ele sabia que eu era marceneiro, né? Que eu trabalhava com meu pai. Daí ele disse assim, cara, eu preciso fazer umas mesas, faz lá, ajeita lá a clínica e vamos trocar por consulta. Perfeito. Sabe? Todas as coisas assim, Deus, né? Deus é grandioso, né, cara? E dali pra frente, depois eu tive umas 2 recaídas ainda, mas dia 1º de janeiro de 98, 98 ou 97, não me lembro mais agora. Na virada de ano, foi o último dia que eu botei droga na boca, o último dia que eu bebi. Daí eu também tive a consciência que para mim parar de me drogar, eu tinha que parar de beber, porque uma coisa levava a outra. E eu nunca mais me droguei. Fazem 23 anos agora, fez dia 1º de janeiro. E eu passei por uma dificuldade que tu sabe de toda a minha vida, tu frequenta a minha casa, tu me conhece. Eu passei por uma dificuldade agora, uns 2 anos atrás, assim, bem grande na minha vida, assim, que eu nunca imaginei para mim, em nenhum momento eu pensei em me drogar de novo. Porque nesses momentos de vulnerabilidade psicológica, emocional, é que surge a possibilidade. O resgate, né? A gente resgata aquela coisa de se entregar, né? Porque na grande verdade, assim, a droga a gente procura porque acha que vai resolver algum problema. Uhum. E ela não vai te resolver, ela vai te trazer outros problemas, né? Então, teve uma noite que eu entrei num quarto lá na minha casa, estavam meus 2 filhos deitados e eu pensei em me drogar aquele dia. Eu não minto, sim, sabe? Eu estava bem perto de beber e me drogar, sabe? Eu tava meio desesperado, e daí eu olhei para eles e disse, cara, eu não posso fazer isso com eles e nem comigo, não é justo. E eu segui na minha história, né? E o carnaval foi fundamental. Tu apesar de não ter mágoa do teu pai e ter dito para ele que amava antes dele partir, provavelmente com os teus filhos tu faz de tudo para ser uma relação completamente diferente. Eu vi de perto, já fui na tua casa e sei da relação tua com os teus filhos, que é de puro amor, né? Eu digo para meus filhos todo dia que eu amo eles, sabe? Todos os dias. E eles gostam de carnaval? Não tem como não gostar. O meu filho mais velho é mestre de bateria lá na praia, o Arthur. E o meu pequenininho toca arrepio, toca. Eles tocam tudo que é instrumento, né, de percussão. Mas a relação que eu tenho com eles... o meu filho mais velho resolveu que quer morar com a namorada, né? Assim, vão morar junto. Hoje a namorada dele me mandou uma mensagem assim, cara, como tu ajuda a gente? Não é só financeiramente, né? Eu ajudo muito financeiramente, eu ajudo muita gente, né? Tu é sabedor disso, sim. Todo o dinheiro que eu gastava em droga, hoje eu ajudo os outros, sabe? Esse dinheiro me sobra hoje, isso me faz bem. Eu me arrependo às vezes de não ter feito muito mais, sabe, pelos outros. Mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu momento na vida da gente. A gente fica sábio, né? Depois que a gente muda de plano. Eu mudei de plano na minha vida, né? Eu mudei de plano há 23 anos atrás, quando eu decidi que eu tinha que viver. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu já tinha ficado. Eu não estava aqui. Eu não estava contando essa história hoje. E quando eu conto essa história, alguém está ouvindo isso. Alguém vai entender. Alguém que está passando por essa dor, por a dor que eu passei lá atrás, vai ser entendedor disso. E eu posso ser um espelho
Se ele conseguiu e é um vencedor, eu também posso conseguir. Então, eu faço questão de contar sempre a minha história. Isso me faz bem. E com certeza alguém vai tirar proveito dessa história minha. Não tenho Vinícius, dúvida disso. Odilo, eu vamos lá. pensei, enquanto ele falava, foi passando um filme na minha cabeça, eu assistindo tudo isso e conhecendo ele desde Claro, o início dele. E me passou assim um monte de perguntas. Deixei todas elas de lado para fazer só essa aqui. Nesses 23 anos, o que tu acha que tu pode passar para a nova geração em termos de sabedoria, de saber fazer o que tu fizeste, ir espontaneamente nessa clínica, te apresentar, e o que mudou a partir daí na tua vida? Quando passou a fase de recaída e tu firmou o teu cavalo, como a gente diz, firmei meu cavalo e vamos em frente, tu virou um novo Silvio Oliveira, hoje tu é uma referência, tu é um paradigma para novas pessoas, para a nova geração, e eu gostaria que tu falasse exatamente isso. O que mudou nesse marco dos 23 anos para cá? Tu, na minha concepção, te tornaste, além do carnavalesco, um grande artista conceituado em todo o Rio Grande do Sul e fora daqui. Você mesmo, antes do programa, falava de trabalhos que você realiza fora do carnaval, porque quem está assistindo, o Silvio não trabalha só no carnaval, ele tem outras experiências. Mas dali para frente eu acho que melhorou a coisa para ti, nesse aspecto ser humano, profissional, e sendo exemplo para os jovens que também às vezes não tem uma bengala para se segurar, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma família formada. O que tu pode falar sobre isso? Eu não vou dar um conselho, né? Eu vou dizer o que eu senti na hora, né? Quando eu precisei, quando eu tomei assim a coragem de me internar, foi por um propósito, para salvar minha família, né? Salvar meu pai, que nem tinha uma relação muito boa comigo, mas minha mãe tá lá com 80 anos, tá viva até hoje, eu cuido dela, mora na frente, né? Eu que sou o filho querido, assim como se diz, né? Eu acho que o segredo para essa juventude é não esconder. Não esconder que se droga, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter medo. Às vezes a família... Eu tive medo do meu pai, né? Porque meu pai era aquele, né? O Anselmo, né? Sisudo, né? O cara que, né, era dono de uma empresa de imóveis, daí, Turrão. sabe assim, ia ser vergonhoso para os outros saber que o filho do Anselmo se drogava, né? E isso talvez tenha... eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Mas talvez isso tenha protelado mais a minha passagem pela droga. Podia ter parado antes. Então, né, eu tentei esconder o máximo que eu pude, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu não aguentei, né? Então, eu tive que socorrer a família, né? Porque nessas horas, ou é a família, ou é um grande amigo, ou é, né, são que nem o Miro e a Tânia foram meus amigos, e muito mais gente, né? Foram diversas pessoas, assim, que passaram na minha frente, né? Que legal, cara, que tu tá querendo, né? Tá procurando ajuda. Mas assim, ó, não ter vergonha de dizer o que faz. Isso é muito importante. Para alguém que te ama, né? Não esconder, porque a pessoa que te gerou, a tua mãe, o teu pai... eu sei que hoje está muito difícil, né? Você criar filhos, né? O mundo está muito complexo, assim, está muito rápido, né? A gente não tem tempo para dizer te amo, né? Mas acha um tempo, né? Isso serve para as mães, não é só para o drogado, mas para a família, né? Acolhe. Se souber que o teu filho te droga, porque tu tem que ir embora de casa. Não, traz para dentro de casa e diz, eu te amo, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Isso ajuda. Eu nunca ouvi isso da minha família, que me amava. Nem a minha mãe. A minha mãe me ama, meu pai me amou, tenho certeza, né? Com o Anselmo de Oliveira lá me amou muito. E eu tenho uma passagem do Imperador, né? De 2009, que ele já estava falecido, fazia bem pouquinho tempo. Deixa eu aproveitar o seguinte, então. Conta essa passagem, mas até para nós trazer de volta a conversa que está maravilhosa para o carnaval. Teu pai foi marceneiro, tu também. O marceneiro ajuda a formar o carnavalesco. Com certeza. Como é que se dá essa transição? Conta pra gente. O carnavalesco, ele é um criador, né? Ele é um criador.
Eu, no meu caso, eu recebo, né? Assim, algumas coisas, assim, tipo assim, né? Do nada, daqui a pouco eu recebo um enredo, assim, né? Eu tenho uns 4, 5 enredos, assim, que eu viajo, né? Faço um monte de coisa na minha cabeça, às vezes não consigo botar no papel, porque, né, não tá no momento, mas no momento chega, tem. Quando tu vai para executar o que tu criou, tem uma coisa que se chama dentro do barracão, que é proporção, simetria, né? O metro do marceneiro nessa hora é fundamental. A arte da madeira, de tu transformar um pedaço de madeira numa escultura, ou num móvel, é fundamental. Eu vou transformar um isopor numa escultura. Eu vou transformar uma madeira lá numa parte cenográfica da minha alegoria. O selador que se dá no móvel se dá lá no verniz, no barracão. Então é paralelo, caminha junto. O Chico Espuma, que foi um dos grandes carnavalescos também de barracão, do Carnaval de Porto Alegre, também é marceneiro. Um dia eu e ele conversamos sobre isso. Não sabia disso. Sim. Ele tem fábrica de móveis também. Um dia ele disse, como é que a gente virou isso? Cara, por causa do metro. A gente conhece o metro, a gente conhece o tamanho, a gente sabe que 1 metro é 1 metro e 2 metros é 1 metro, né? Se eu olhar para aquela parede, eu sei que ali tem 3,80, 3,70, só não olhar, porque a gente está tão acostumado. Claro. Então isso me facilita na proporção dentro do barracão, né? Na grandiosidade do que eu quero fazer. O trabalho de alegoria ajuda muito, creio. Muito, né? Até porque existe uma camada da alegoria que é madeira, né? Sim, mas toda a estrutura de uma alegoria, ela passa pelo enmadeiramento. Isso, é ferro, depois ferragem, a próxima é amadeiramento. E hoje, né, se faz muita coisa de madeira, porque o ferro está muito caro, então a madeira se tornou viável, o papelão se tornou viável, né? Então o processo de criação, né, é marceneiro, né, cara? É que nem diz um amigo meu uma vez para mim, perguntou para mim, o que tu faz da vida? Eu sou marceneiro. Pô, tá louco, larga isso aí. A primeira coisa que fizeram foi uma cruz para pregar Jesus. o cara fez essa comparação, até isso eu já ouvi na minha vida. E quando é que esse marceneiro carnavalesco deixa o ninho do Império do Sol, onde nasceu, onde foi acolhido no momento difícil da vida, onde foi mestre de bateria e virou carnavalesco? Quando é que o Silvio voa pelo mundo e começa a se transformar nessa grande figura? Tem um cara, que fez parte da minha história, que é meu compadre, hoje falecido, se chama Sérgio Peixoto. Esse cara me abriu umas portas, eu devo muito da minha história para ele, e ele morreu sabendo disso, né? Que eu sussurrei isso no ouvido dele, eu agradeci ele no dia do velório dele, né? Eu fui na volta do caixão, antes deles fechar o caixão, e falei para ele no ouvido dele, cara, muito obrigado, cara. Eu agradeci ele. Sérgio Peixoto foi, como é que eu vou te dizer assim, abriu a porta do céu. Porque, na verdade, para mim o carnaval foi um céu, né? Eu me libertei de tanta coisa pela arte do carnaval, né? Na minha vida que ficou para trás. Eu criei uma história que hoje eu tenho o prazer de contar para meus amigos, para ti, para o Odir, teu pai, né? Para todos, né? Dentro dos barracão a gente conversa muito. O Sérgio Peixoto, eu tinha feito a São Leopoldo Fest, ele já me conhecia lá do Unidos de Última Hora, dos Falcões, dos Dragões, ele já me conhecia de bateria, né? Ele sabia que eu tinha marcenaria, ele já me conhecia, o Sérgio Peixoto acompanhava porque ele fazia Imperatriz, foi ele que levou o Neri Caveira para São Leopoldo, o Caio, a Sayonara, o Peixoto era meio envolvido, né, junto com o pessoal. Então eu conheci o Peixoto lá na Imperatriz, eu não me lembro o ano. Imperatriz de São Leopoldo. São Leopoldo, Leopoldense. Hoje Leões da Feitoria. E ficamos muito amigos, né, cara? Sabe quando bate afinidade, assim, bate. Santo bateu. Santo bateu e não precisa se ver todo dia, mas quando se vê tem o carinho que a gente tem quando se vê. A gente não se vê todo dia, eu tenho carinho por Odir, a gente sabe que o Odir tá ali, que eu tô aqui, a gente sabe. E o Peixoto foi esse cara aí que bateu, sabe? Aí eu fui convidado com o Império do Sol, a gente fez um desfile da colonização alemã de São Leopoldo. Desfile dos imigrantes, né? Da festa dos imigrantes, eu fiz 11 carros, se não me engano. E o Peixoto, terminando o desfile, um dia eu tô em casa, fazia uma semana que a gente tinha guardado os carros, o Peixoto me liga. O que tu tá fazendo? Estou fazendo nada. Tá, mas tu saiu de um barracão agora, né? Eu disse que sim, saí. Ele disse, não quer vir fazer a semana farroupilha com nós? Eu disse, tá, mas somos assim com nós. Tá eu, Guaraci Feijó, não sei o que, Mano Brum, papai. Mas eu lá no meio dessa gente, cara, não conhecia ninguém, né? É essa aí que eu lá de São Leopoldo, lá do meio do mato, né? Da terra dos benfeitores, que nem se diz, né?
Daí eu pensei, Peixoto, não sei se eu tenho, né? Não sei se eu tenho cacife pra isso, né, cara? Pai, não, vem aí, cara, ajudar nós a fazer coisa aí, vem aqui amanhã que nós vamos conversar. Daí eu fui. Eu tinha uma Ipanema na época. Cheguei ali em Porto Alegre, lá nos barracão da Coca-Cola, lá a gente fazia, foi o primeiro ano que foi feito lá, tava o Mano Bruno de um lado, esse do outro, lá um monte de trabalho, daí me chamaram pra ir fazer umas esculturas agora, assim, queria que eu fizesse umas cabeças de índio lá no isopor, daí eu fiz, terminei, me apresentaram, né, todo mundo, daí, vamos fazer, daí, te damos tanto, né, aí o Peixoto não tinha carro, né, ele gostava de alugar, não gostava de ter, aí eu disse, cara, pega a chave da minha Ipanema e faz correria aí com a Ipanema, né, tá aí pra trabalhar mesmo, daí ele saía pra buscar e eu ficava lá no barracão, daí terminei a escultura, agora se Peixoto sabe fazer alguma coisa, sei fazer ferragem, sei fazer madeira. Então, resumo da história. Eu acho que na primeira semana eu já virei chefe do barracão, né? Daí, né, era muita coisa, né? A gente fez, se eu não me engano, 21 carros aquela vez, foi muito carro agora. E daí o Geada veio da Protegidos, que era meu parceirão também, né? Que, cara que eu tenho o maior respeito, sim, que foi meu parceiro de muitas e muitas. Aí eu conheci o Chico Passo, Mano Brum, já conhecia mais ou menos lá do Império do Sol, já tinha feito uns desfiles lá no Império do Sol. Conheci o Guaraci Feijó. Na metade do caminho, o Guaraci Feijó virou presidente da Samba Puro. E disse pra mim, cara, tu vai fazer o barracão do Samba Puro. O Guaraci enxergou em mim ali que eu era um cara que conhecia muita coisa de barracão, né? E tipo assim, eu cheguei lá com medo deles, daqui a pouco eu já tava, né, mandando neles lá, dizendo como é que tinha que se fazer, então, né, daí me senti um pouco seguro. Daí eu disse, fizemos. Aí ele virou presidente e eu virei. Passou acho que uns 20 dias que nós estávamos no barracão, o Urso foi lá no barracão visitar. E viu eu trabalhando e me chamou. Cara, tu vai fazer o desfile no Império Zona Norte. O Império Zona Norte tinha subido. Eu disse, como que eu vou fazer o Império Zona Norte? Tá louco, rapaz? No grupo especial nunca fiz nada aí. Não, tu vai fazer, porque não sei o que, tu vai lá pro barracão e o barracão é teu. Eu disse, não, eu já assumi a minha palavra com o Guaraci, né? Vou fazer a Samba Puro. 2006 eu fiz a Samba Puro. O Guaraci Feijó, a gente fez um desfile bem legal, a Restinga subiu, né, tinha descido com os jogos, a Restinga subiu. E daí a gente se atrapalhou, né, nas baianas, mas os carros alegóricos eu salvei bem legal mesmo, reciclamos bastante coisa. O Peixoto tinha me botado lá, né, de novo o Peixoto, né, tinha falado com o Guaraci pra vir lá pra Samba Puro, e daí acertamos. Terminou o desfile da Samba Puro, eu tenho vindo caminhando no corredor, encontrei o Gordo, o Urso. Que eu nem sabia quem era, né? Assim, eu só sabia que era um negão, né? Ali, que era o Urso. Pega as tuas coisas, agora é comigo lá, né? Eu digo, se tu tá dizendo, é. Isso para 2007 daí? 2007. Shangri-La. Shangri-La. Aí fui pro barracão do Império. Cara, o Urso tem uma parada com ele, assim, que só ele tem, né? O Urso é o cara que pode estar te devendo e tu acaba prestando 20 reais pra ele ou 50 mil, né? Entendeu? Ele tem uma habilidade humana indiscutível. Ele tem uma habilidade humana que... E vou te dizer pra ti, o Urso, se ele tiver 5 mil no bolso e tu pedir 10 pila, ele bota a mão no bolso no meio de 5 e puxa só os 10. O Gordo é muito legal, cara. Daí eu fui lá pro barracão, fiz... Daí eu disse pra ele tinha uns carros de Opala, né? Uns chassis. Ô, Gordo, temos que comprar uns caminhão. Comprou 4 caminhão. Eu fiz 2 no barracão, o Palito fez 2 na Restinga, depois a gente levou lá pro barracão do Império. Daí eu comecei a armar umas ferragens lá e comecei a fazer uns bagulho e foi. Daí o Dico fazia parte de fantasia, era carnavalesco junto. Aí fizemos o desfile do Shangri-La, que foi bem legal. Daí eu me lembro que terminou na primeira reunião, o Gordo é diferenciado. Temos lá na reunião do Império com um monte de gente, o Gago, né, tudo ali, os irmãos do Gordo. Pires, aquele pessoal todo mundo ali. Aí o falecido Jacão, né, gente finíssima também. O Gordo disse, agora vocês veem o ponto que chegou o Carnaval de Porto Alegre, né? Tem que buscar um branco lá em São Leopoldo pra mandar essa negrada. Que só sabe fazer isso, quem sabe fazer. Coisas do Urso. Daí outra coisa que o Urso me ensinou é cobrar. Eu não sabia cobrar o carnaval, né? Nunca tinha cobrado o carnaval, né? Cobrar o teu trabalho. Meu trabalho, porque lá no Império do Sol eu fazia meio, né? Na parceria, assim, porque me ajudou muito, aprendi muito, né? Me abriu as portas. Na Samba Puro eu fiz, e eu me lembro que eu cobrei 6 mil reais pra fazer a Samba Puro. E eu me lembro que no dia que eu vim me acertar aqui a gente marcou uma reunião ali na Livraria do Gordo, do Globo. Do Globo. Na Livraria do Globo, no centro de Porto ali.
Eles me deram um envelope amarelo com dinheiro. Ó, toma aí o dinheiro. Se eu não me engano, era 3 mil, era metade do cachê pra mim começar o barracão. E eu nem contei, né, na frente dos caras lá, né, da Samba Puro. Não vou estar contando dinheiro, né? E eu peguei o ônibus eu peguei o trem, vim de trem pra São Leopoldo. E daí no trem, quando eu entrei, são passagens assim que é legal de contar, porque foi engraçado pra mim na hora, né? E eu abri o envelope e olhei pra dentro, assim, tinha 3 mil, mas não tinha uma nota de 50. Era só de 10 e 5. Nossa Senhora. Onde é que surgiu isso aí? Eu pensei pra mim, pô, se a polícia me pegar, eu vou ter que ser ganhando no jogo do bicho. Essas coisas, cara, que o carnaval é legal. Daí fui pra casa, daí vim, fiz a Samba Pura, né? Daí fui lá no Gordo. Daí eu me lembro que na reunião, depois da reunião, o Gordo me chamou e tá, vamos acertar um valor. Eu vou dizer o valor, tá? Claro. 25 mil, tá bom? E eu pensei, 25 mil? Rapaz, que os caras vão me pagar 25 mil. Eu me lembro que eu cheguei em casa e quando falei na época, minha esposa, né? Disse, o cara me falou lá que o papai, capaz que onde tá 25 mil? E o Gosto me pagou os 25 mil no primeiro ano, no segundo ano, se eu não me engano, foi 30, não me pagou também. Cumpriu o que Cumpriu, que e eu não sabia prometeu. cobrar, né? Aí fizemos Shangri-La, daí eu falei pra ele, eu me lembro dessa frase, eu disse, cara, vou fazer a tua escola ganhar o carnaval. Me lembro como se fosse hoje. E eu disse, a tua escola é muito fria agora. Nós vamos ter que botar uns bagaceiros meus aí pra desfilar contigo. Tu acha? Eu disse, sim. Aí a gente pegou umas alas em Monte Negro, eu trouxe 2 de São Leopoldo, peguei uma de Canoas, do Negão Caio. E eu fiz uma fusão, né? Eu botava uma ala do Império e uma nossa, fora, que o povo era mais. Aí passemos com a África, o enredo do Sérgio Peixoto, e bingo, né? 2008 campeão do carnaval. Campeão do carnaval depois de 26 anos. E com toda essa história que tu está contando, Silvio, muita gente deve te procurar, porque tu é uma referência, assim como de outros carnavalescos do Rio Grande do Sul, do Brasil, você se torna uma referência até para o nível universitário. Pessoas que veem aquela arte na avenida, como que eles conseguem fazer isso dentro de condições mínimas, às vezes, de trabalho? E eu pergunto, te procuram assim para saber Me procuram. que magia que tu fazes para conseguir chegar naquele resultado eu vou dizer meu deslumbrante? grau de formação, tá? Ninguém sabe disso. Sabe qual é meu grau de formação? Eu tenho a 6ª série. Eu sabia, uma vez tu me falaste isso. Por isso que eu falei isso agora. Tu saiu da escola para trabalhar. Eu saí da escola para trabalhar, na época o pai tinha 4 filhos, né? E tinha tu és referências para pessoas em nível de universitário. universitário. Uma vez foi um arquiteto francês ali no Barracão do Imperador. Daí tinha o tradutor, né? Conta essa história aqui. Aí o cara ele perguntou pro tradutor, né, que formação que era minha. Daí o tradutor me perguntou, tá, mas que formação, ele tá te perguntando que formação tu tem. Daí eu falei pro tradutor a 6ª série, que eu fui até a 6ª e depois fui fumar. E ele falou pro cara. Falou pro francês. Deu uma real pro cara. O francês, sério, bom, isso faz bem, faz bem. Ah, o francês era... Daí, mas é 6ª série, cara, mas é tipo assim, né? Eu já dei palestra na Unicinos, pra gente que estava se formando. Eu já dei palestra para dentistas, 70 dentistas dentro de uma sala de aula, num encontro de dentista. Uma vez eu fui no dentista e ele me perguntou, me deu um problema na arcária dentária que meus dentes não seguravam. Eu tive que fazer uns implantes de ósseos, né, para segurar os dentes. Daí ele me perguntou por que tinha acontecido aquilo. Eu disse, cara, tu é dentista, né? Daí ele, tá, mas o que tu tomou muito medicamento? Não, eu usava droga, cocaína. E eu passava o dedo assim, daí eles comeu a cartilagem. Daí eu contei, daí ele, tá, mas tu usa? Daí eu contei a minha história pra ele. Daí eu contei uma história, assim, mais emocionante, porque tem umas passagens, assim, na minha família que foi bem emocionante, assim, né? Essas partes eu não gosto de contar muito, que daí eu me emociono muito, então eu prefiro... Daí eu contei pra ele, assim, mais, até porque ele virou bem meu amigão deles. Cara, tu quer contar essa tua história pros dentistas? Tem um encontro. E eu fui. Eu me lembro que de 70 chorou 70 dentistas. Olha só. Porque tem uma parte que eu conto, assim, que acontecia na minha casa, que era eu, meus 2 irmãos e minha irmã, e meu pai e minha mãe. E a gente sentava pra jantar. E na época o Jornal Nacional, quando dava uma prisão de droga, né? Hoje é normal, né? Os caras prendendo droga pra gente toda hora. E uma noite daquelas, os meus irmãos também
já era meio drogado, né? Meio usava também. Hoje, graças a Deus, ninguém mais usa. E uma noite dessas, daí deu, prenderam não sei quantos quilos de maconha, não sei aonde. Daí o meu pai, tem que morrer tudo, esses traficantes são maconheirados. Nós só se olhamos assim, tá desejando a morte dos filhos. Sabe? Então, umas coisas assim. Daí eu já fiz muita coisa legal, daí eu fui lá nessa coisa e eu contei essa parte, porque às vezes o filho dos outros é drogado, né? O da gente não é. Uhum. As pessoas, né, não querem aceitar às vezes, né? Isso é um grande problema também, né? Da sociedade hoje, né? O filho do outro é vagabundo, mas o teu não é. O teu não é. O meu é o santo da história, né? E não é, né? A gente sabe que não é, às vezes as pessoas não querem enxergar. Voltando lá, aquela história, né, de que tem que ser, que nem eu disse, né? Assumir A verdade sempre. a verdade sempre. E como é que tu te sente sendo referência hoje? Não só no carnaval, como ser humano. Como carnavalesco, eu não todo mundo sinto isso. te admira. Eu não sinto. Por Deus, eu não sinto Acredito isso. nisso, te conhecendo, acredito Eu não me nisso. sinto, eu não me sinto melhor, eu não me sinto diferente, eu não me sinto nada disso. Eu me sinto um cara que trabalha. Silvio, agora eu vou trazer um assunto que talvez te surpreenda, tá? E que talvez não seja agradável, mas tenho que te perguntar até por dever de ofício. Eu recebi no programa da semana passada o Guaraci Feijó, tá? E ele contando a sua rica história, disse, até perguntado pelo Ed Dutra, também artista lá de São Leopoldo, jornalista como eu, como é que era para ele os momentos em que trabalhou em conjunto com outro profissional. E ele, num primeiro momento, responde que só trabalhou em dupla com o Sérgio Peixoto. Fez uma frase muito sutil que eu compreendi que era sobre a tua pessoa. E aí eu, com clareza que estou te perguntando agora, perguntei para ele. E aí ele revelou, especialmente após o processo de 2009 nos Imperadores, uma mágoa, né, da relação de vocês dois, e encerrou o assunto dizendo, não é mais meu amigo. E tu acabou de falar do Guaraci, sem saber dessa minha pergunta, com muito carinho, com muita gratidão. Tu deixou muito claro que tu te transforma em carnavalesco de Porto Alegre, com o Sérgio Peixoto te levando por desfile Farroupilha e o Guaraci te levando para Samba Puro. Eu preciso te dar o direito de responder ou se manifestar sobre essa mágoa que o Guaraci, por conta dele, não foi provocado a isso, falou em relação a ti. O Guaraci deve ter uma mágoa comigo, porque em 2009, quando a gente fez o Imperadores junto, o Guaraci fez a parte do ateliê, né, que se diga de passagem, que não ficou todo pronto, né, e eu fiz o barracão. Essa era a parceria nossa em 2009. E depois disso, uma noite dessa, o Amorim chegou para mim e perguntou se eu queria seguir no Imperador, como carnavalesco, que eu já estava assinando junto com o Guaraci junto. E eu disse, claro que sim, né, quem não queria? Né, se eu já estava fazendo, porque até ali o Imperador para mim era um bicho papão, né? Mas depois que eu entrei lá para dentro, eu já tinha feito o Império também, eu já não era mais lá do meio do mato lá. Já era campeão do carnaval. Já era campeão do carnaval. E o Guaraci ficou magoado, porque na verdade o Amorim não renovou com ele e ficou comigo. Eu já ouvi uma vez que fui eu que puxei o tapete do Guaraci. Eu não puxei o tapete do Guaraci. Eu simplesmente fiz o meu trabalho, que nem faço até hoje, né? E tenho a humildade de dizer que aprendi muito com o Guaraci, respeito muito o trabalho dele. Para mim, ainda, né, é uma pessoa de mais idade, mas para mim é o top. Eu já até brinquei com ele, né? Que eu só perdi para ele. Né? Eu disse, quando tu vem, ainda eu tenho que me puxar. Eu sempre falo isso para ele. E a gente fez, depois de 2009, a gente fez Semana Farroupilha junto, e o Guaraci é sabedor disso, que às vezes a gente não tinha dinheiro para pagar o barracão, era eu que resolvia, eu que emprestava o meu, eu arrumava emprestado. Cheguei a emprestar dinheiro meu pro Guaraci, particular, que ele precisou. Né? Não estou cobrando isso, mas isso era uma parceria que se fez, né? Tu sabia dessa mágoa dele ou te Sabia, eu sei, né? Eu sei da mágoa, né? Já outras pessoas me falaram, e eu sei quando eu encontro ele, né? A gente sente, né? Eu não sou burro, né? Claro. Não tá mais aquela espontaneidade. Mas a mágoa tá só com ele, eu não tenho mágoa dele, né? E tem gratidão. Tenho gratidão, muita gratidão por ele. Nunca escondi, né? Sim, tanto que tu disseste. Falei agora há pouco tempo. Né, respeito ele me abriu a porta lá da Samba Puro, me abriu a porta da Semana Farroupilha. E outra coisa que aconteceu também, que os últimos 3 anos da Semana Farroupilha eu fiz sozinho. Não? Eles me levaram para a Semana Farroupilha através do Josemar,
O Josemar contratou o Mano Brum e o Guaraci Feijó para fazer os carros, e o Peixoto. Quando eu comecei a trabalhar no barracão com eles, depois de uns 5, 6 anos, o Josemar me falou um dia, cara, tu tem que ser da equipe deles, porque tu trabalha mais que eles e, né, e eu apagava os incêndios. Eu acho injusto tu não participar e dividir. Chegou uma vez que na reunião o Josemar me chamou e falou na frente deles, ele vai fazer parte junto com vocês. A gente fez 2 anos e depois ele tirou o Guaraci e ficou eu. Então na cabeça do Guaraci, né, talvez ele tenha achado que eu puxei o tapete dele. Eu simplesmente trabalho, né? Simplesmente faço o meu trabalho e tento fazer o meu melhor sempre. Eu até agradeço a tua franqueza. Como ele disse, era meu dever jornalístico aqui, te dar o direito de dar a tua versão sobre esse estabelecimento de uma relação de 2 grandes artistas, acima de tudo. Eu até ouvi de um escultor, né, que trabalhou com ele lá no Uruguai, até o ano que eu estava no Uruguai também, que eu trabalhei lá, né? Ele trabalhou na Ramp e eu na outra, na Imperadores. E o escultor um dia conversou comigo e disse, agora se falou lá, não sei o quê, papapá. Entrou num ouvido e saiu no outro. Eu não guardo mágoa. E a minha consciência é limpa, sabe? Até porque ele é uma das tuas referências. Não, e como é que eu vou chegar pro presidente Amorim e dizer, tu tira o Guaraci e me bota eu? Até porque tu me conhece, não é meu perfil, né? Entendeu? Então, eu não sei o que passa na cabeça dele, né? Eu respeito o trabalho dele. O ano que ele foi campeão do Bamba, que eu perdi em 2013, pergunta pra ele quem é que foi que tirou os carros do Bamba pra rua, se não fui eu que fui lá tirar. Porque estava atrapalhado lá e não conseguiu tirar, fui eu que fui lá tirar e perdi o carnaval pra ele. E estamos falando do ano da maquiagem? Da maquiagem. É exagero dizer que foi uma derrota que te levou à depressão? Não, me levou. Fui fazer tratamento. Fiquei uma semana dentro de um carro na frente da minha casa, não consegui descer dentro do carro. Meu filho ia lá chorando, pai, sai daí, pai, eu não conseguia sair. Quando é que tu te deu conta que o motivo era a derrota do Imperador? Na terapia, né, no médico. Tem que ter um motivo que bate chave, né? Quando tu estava dentro do carro, tu não tinha consciência que era por isso? Não, eu só me sentia muito mal, daí eu... Dias depois da apuração, isso? Não, passou um mês depois. Teve apuração, tu reagiu normalmente? Não, eu não reagi, eu saí do Porto Seco, fui pra casa, sem falar nada. Ali já foi porque eu sou, né, de gritar e fazer barulho, né? Eu não entendi. Eu vou te dizer bem a verdade. Na minha cabeça, eu ia chegar em casa e eles iam rever as planilhas, que o Bamba ia perder ponto, né? Que foi penalizado porque o carro quebrou, já encheu gente da arquibancada para empurrar, sabe? Os caras vão... E eu vou ganhar o carnaval, né? Porque não tinha como perder com aquele desfile, né? E eu me lembro que o falecido Brinco, antes do desfile, eu disse pro Brinco lá no barracão, antes de abrir a porta do barracão, no dia do desfile, eu disse pro falecido Brinco, e ele disse assim, Boca, o bagulho tá de verdade. Eu disse, cara, duvido que eles ganhem da gente. E ele disse, não duvido. Parece que ele preveu. E a gente perdeu pro Bamba. E eu me lembro que daí eu tava na porta do barracão do Imperador, e olhei pra porta do Bamba e os carros não saíam. E eu vi um tumulto lá, daí eu fui chegando perto. Eu entrei lá, olhei lá pra dentro, os caras estavam terminando ainda de forrar a águia, tava até uma que trabalhava com nós lá no Imperador, trabalhava nas duas, né? A Lisa estava trabalhando lá, forrando a água, e daí eu entrei, mas não, o carro trancou, porque daí tinha um monte de coisa na frente. Eu disse, não, deixa que eu tiro. Daí eu ainda disse palito. O Banha estava cortando, eu disse, Banha, vai lá dentro, dirige, que eu te guio e eu tiro pra rua lá pra vocês. Daí eu tirei. Tanto é que depois da apuração eu encontrei o Guaraci no caminho e ele ainda falou bem assim, a frase dele, juro. Tu foi o culpado, ó, tu foi lá tirar os carros. E eu... Meu querido, tu fez sinal de 2, eu vou estourar mais uma meia hora no mínimo, tá? Precisa trocar cartão, essas coisas? Posso tocar ficha aqui? Tá. Eu não tenho como fazer mais 2 minutos que o bicho tá pegando. O papo tá bom. Então tá, encerramos aí a maquiagem. Ô Dir. Eu ouvi atentamente e me correu uma viagem agora. No passado, você valorizou bem quem te abriu as portas, quem foi referência para ti. E hoje em dia, quem é que tu vê como futuros Silvios Oliveiras aí da nova geração que está trabalhando, está chegando nos barracões? Você observa, você é um bom observador, né? Quem tu enxergas hoje como um Silvio Oliveira no futuro, por exemplo? Ou, se não quer lembrar a ti, que seja lembrado outro, mas que possam ser referências no futuro.
O carnaval, na verdade, está carente dessa mão de obra, né? Está carente de todas as mãos de obra. Por isso a minha pergunta. Está carente de todos. Está carente de mestre de bateria, está carente de mestre sala e porta-bandeira, Até está carente ritmistas, de né? passista, está carente de ritmista. A gente perdeu um pouco a essência do nosso carnaval, a gente perdeu um pouco a química, por vários motivos, né? Pela internet, pela praia, que tá fácil de ir, qualquer guri de 18 anos tem carro, hoje eles juntam de 3, botam 20 pila e vão lá na praia no dia do carnaval. Tu acha que os guris de 20 vão lá botar cangalha de fantasia no Porto Seco? É difícil, né? Mas quem é o culpado disso? A gente. Né? A gente é culpado. Eu acho que faltou plantar, né? A gente se preocupou muito em... Vamos dizer a gente, os nossos administradores se preocuparam muito em duelar, né, em começar a dar fantasia para crescer os desfiles e deixar de fazer. Né? O que se fazia antigamente? Se tinha um ateliê numa garagem, a família fazia 50 fantasias, o primo, o irmão, o parente, hoje em dia não tem, né? Por falta de material humano, a gente começou a dar e pagar ônibus para as pessoas virem, né, desfilar, e isso nos atrapalhou. Né? A gente não tem grandes atrativos, né, no carnaval. Isso afastou o jovem? Afastou o jovem, afastou as famílias, né? Vamos falar assim, um português bem esclarecido, a maracutaia, né? O carnaval não tem uma fama boa, né? Se tu ir na volta do Porto Seco, né? Eu sou meio crítico nessas coisas, assim. Se tu entrar em qualquer padaria, o carnaval deve. Né? Tu vai levar o teu filho para um lugar onde todo mundo deve, todo mundo é taxado de sem vergonha? Não, né? Infelizmente, né? Infelizmente, a imagem do nosso carnaval hoje é sem credibilidade. Por que se perdeu a credibilidade? Porque eu não paguei as contas? Não. Eu pago as minhas contas, né? Porque não paga as escolas, não. Então tem um monte de coisa que envolve esse processo, né, de desdeixo. Vamos falar o português bem claro, né? A gente tem 2 ligas em Porto Alegre. A gente entra no Porto Seco, tá ali o prédio das 2 ligas. O que tem lá? O que tem naquele prédio lá? E o bom é que nem tivesse 2, né? Não, o bom é que não tivesse, né? Um dia eu comentei lá no programa lá com teu pai, que lá aquele dia você estava entregando a chave da Sapucaí lá no Rio, né? Uhum. Pra liga. Eu disse aqui em Porto Alegre, se tiver que entregar, para entregar pra qual liga? Tem que fazer 2 chaves. Tem que fazer 2 chaves. Mas a tendência é a unificação. Viu? Eu acho que sim. Pelo que eu vi agora nas 2 noites de festival de samba enredo, participando muito ativamente do processo como um todo, a tendência, num futuro muito próximo, haver esse entendimento que tu apregou, que todos nós queremos. Torço né? muito por isso. Que acho que eles vão chegar nesse consenso. E uma coisa que eu comentei, que eu comento, que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, pode até me achar que eu sou louco, né? Porque eu já digo que sou louco mesmo, pelo que as coisas que eu faço. O Porto Seco é muito grande pro Carnaval de Porto Alegre. Ele ficou muito grande. Ele foi feito muito grande. Porque cada barracão... E como que vamos cuidar daquilo lá? O que falta no Porto Seco? Vida útil. Um corpo de bombeiro, uma brigada militar, um posto de saúde. A gente afastou as pessoas. Sabe onde é que eu vi que o carnaval estava perdido? Eu vou contar uma façanha aqui. A gente fez uma muamba, acho que em 2013 ou 14, eu não me lembro. E no dia da muamba eles botaram uns tapume em cima lá. Quando termina ali no barracão do Porto Seco, tinha uns... Quantas famílias ficavam olhando lá pela flesta, vendo as escolas vindo desfilar? Eles foram lá e botaram chapa. Ali eu disse, o carnaval tá... Para impedir as pessoas de assistir. Olharem. Em vez da gente convidar eles para entrar, a gente tapou. Até agora a crítica também faz pro Urso, mas se eu não me engano o mandato era do Urso. Que é teu amigo, né? Que é meu amigo. Mas eu tenho que falar a verdade, eu sou verdadeiro. Eu lembro disso aí. Entendeu? Botaram uns tapumes, a gente proibiu eles de nos frestear. Não, a gente tinha que abrir aquilo para eles, tinha que abrir janela para eles não enxergar lá de cima. Claro. Tu entendeu? Foi antipático, né? A gente precisa do povo do carnaval, a gente precisa de gente, de material humano, né? Para sair os mestres de bateria, um outro Silvio de Oliveira, tu perguntou de novos talentos, eu acabei não respondendo, né? É tanta coisa pra gente falar. Desses que estão aí, quais são? O Luciano Maia é um talentoso. Meu parceiro, né, de fantasia, é um muito talentoso. O Ed, que tá no Bamba hoje, que fazia o Acadêmico de Gravataí. O Luciano Maia tá na Restinga. Tá na Restinga. Ed Brits. O Ed Brits, muito talentoso. Os guris do Gravataí.
Eu te digo, o Sérgio Ávila, o Guerra, sabe, o Chico Pastos é talentoso, tem o talento dele. Sabe o que faltou? Sabe qual é que foi meu diferencial para todo esse povo aí? Eles faziam carnaval junto comigo, disputavam junto comigo. A condição. Eu fui um cara que eu pensava e fazia. Por que eu fazia? Porque eu fazia a minha condição de fazer. Por isso que eu te digo que eu não me acho diferente de muita gente, não. Conta pra gente então, como é que foi o dia que tu fabricaste no teu barracão uma máquina para moldar acetato. Explicando para quem porventura não saiba, se usa muito em fantasia, em alegoria, a placa de acetato, né, que ela vem uma chapa reta, se coloca numa prensa com uma temperatura muito alta, embaixo algum molde, que pode ser um papagaio, pode ser um leão, pode ser qualquer elemento artístico de esculpir, coloca naquela chapa e ela tem um processo de sucção ali, né? Sim. E molda aquela placa de acetato e se transforma num objeto de arte. Mas é caro essa máquina. Essa máquina, para comprar essa máquina, se gasta um bom dinheiro. A primeira máquina que veio para Porto Alegre foi para Restinga. Isso, mas a Restinga comprou. Ela comprou uma máquina. O imperador não tinha dinheiro para comprar. Aí, o que o Silvio fez? O Silvio comprou uma de segunda mão? Não. O Silvio, no barracão de imperadores, fabricou uma máquina de acetato. É isso mesmo ou isso é lenda? Não, é isso mesmo. A gente fez o desfile de 2009. Do Inter? Em 2010 a gente fez de novo, com muita coisa que tinha sobrado de 2009. E as escolas, como sempre fazem, né, começavam a pegar a fantasia lá do Rio, porque no desfile no desfile de 2008 a gente botou o carnaval num outro patamar. Tô falando em tamanho, grandiosidade. O desfile do Império, campeão. Ali eu acho que a gente deu um passo mais à frente. No de 2009, eu consegui superar o de 2000. A gente conseguiu, né? Porque o Guaraci estava junto, nós dois juntos, conseguimos superar de novo. Os carros maior, né? Grandioso, não sei quantas alas, 2 alas, né? Então isso deu um... Isso obrigou as outras escolas a caminhar com a gente, né? A gente meio que puxou a frente da coisa, né? E eu, com esse compromisso comigo, também tinha essa coisa lá dentro do barracão de fazer melhor. Eu quero fazer melhor, eu quero fazer melhor, melhor e melhor. Daí, em 2010, andaram comprando fantasia do Rio, né? E eu comecei a ver... Fantasia já usada ou nova? Não, fantasia usada, de segunda mão, mas reciclada, né, a né? qualidade era bem acima das nossas, Claro. né? A gente não conseguia chegar. Um dia... Depois de eu estudar em casa, já ter tentado com aspirador de pó, ter tentado com aquelas máquinas de lacrar parafuso em loja de ferragem, eu achei um jeito e achei que tinha descobrido o jeito. Eu achei que tinha descobrido, só que eu precisava que alguém bancasse isso para me testar. O Amorim entrou no barracão, que Deus o tenha, meu eterno grande presidente. E eu falei pra ele, ô seu Amorim, me arruma 3 mil reais amanhã que eu vou fazer uma máquina de acetato. Ele, Quanto é que custaria na época uma máquina de acetato, uma nova? Ou usada mesmo? uns 20. 20 e poucos, 20 mil, 20 Foi poucos. que a Restinga 26, pagou. acho que 26 a Restinga pagou na época, acho, não me lembro. Aí eu disse pro Amorim, cara, me arruma uns 3 mil que eu vou comprar uns negócios e vou fazer uma máquina de vácuo, hein? Ele não sabia o que era, né? Daí eu peguei um acetato batido e eu disse, pra fazer isso aqui, ó, a gente faz os moldes, expliquei pra ele. Ele disse, tá, mas vai dar certo isso? Eu disse, me dá os 3 mil, vamos ver. E ele no outro dia, toma, vê se vai botar fora o meu dinheiro. Falou bem isso aí pra mim. Aí eu disse, não, daí eu fui, comprei um reservatório de compressor, lá em Viamão achei um. Comprei 20 resistência, né? Depois eu aperfeiçoei, né? Mas a primeira foi assim. 20 resistência daquelas de aquecedor que se tinha antigamente, né? Que era uma espiral com mola, que nem chuveiro. A molinha redondinha. Assim. Aí fiz uma gabine, fiz os carrinhos, né? Eu sabia A mais ou menos. ferragem tu usou o resto de barracão. De barracão, carro alegórico. A gente cortou a frente nas coisas que não tava usando lá e fizemos. Daí eu tinha 2 loucos junto comigo, que era o Dudu e o Alex, que eram os guris do arame também, que são meio cientistas, meio doidos. Daí eu fui dando as dicas, ó, o Duda soldava, né? E o Alex fazendo a parte elétrica e eu ali fuçando e buscando coisa, né? Buscar cano, busca isso, vai no ferro velho, busca. Aí faltava o vácuo. Eu fui pra internet. Aí achei um cara. Aí liguei pra ele. Conversei com ele, um senhor de 67 anos, seu Erni.
Daí expliquei pra ele, cara, ele disse, não, vem aqui, em tal lugar que eu vou te atender sábado de manhã. Eu não vou abrir, mas eu vou te atender e eu vou conversar pra mim tentar entender o que tu precisa. Eu fui lá no sábado, tava lá ele me esperando. Os caras mandam bomba pra Dubai, pro mundo todo, puxa petróleo. E o senhor foi lá e me atendeu. Hoje é meu amigão, né? Aí eu expliquei, pai, ele disse, não, mas funciona assim, cara, eu vou fazer uma bomba pra ti, tu vem aqui quarta-feira e pega e leva, eu não vou nem te cobrar, e testa, se der certo, tu vai me pagar. Cheguei lá na quarta-feira, ele tinha adaptado uma bomba que ele tinha, que era pra uma outra coisa, pra puxar óleo, sei lá o que era, e adaptou pro que eu precisava. Daí ele me deu essa dica, eles fazem um reservatório pro ar ficar negativado, é bar, negativo é bar. Daí me deu uma aula de coisa. Eu fui lá pro barracão com a bomba dele emprestada, que nós não tinha nem comprado ainda, e liguei. E faltou umas braçadeiras porque tava vazando ar nos canos, e eu fui buscar. Só que na agonia, os guris pegaram uns arame e botaram no lugar das braçadeiras pra coisa, e enquanto eu fui, eles ligaram. Quando eu cheguei no barracão de volta com as braçadeiras, o Alex já tava correndo dentro do barracão. Deu certo, com a placa na mão. Lembra qual foi a primeira? Uma chave de boca. Uma chave? A gente não tinha nada pra bater, bateu com a chave de boca. Botaram uma chave. E um pedaço de acetato velho que a gente tinha achado no lixo. Não tinha nem acetato. Não tinha nem acetato. Aí deu certo, claro, que daí dali a gente, né, aí puxou, agora vamos resolver as coisas. E aí comparando o custo dos 20 mil de uma máquina 3 nova, mil, quanto 3 vocês gastaram? 3 mil. Né? 3 mil. Silvio, o teu período de imperadores é muito rico, vou avançar nele daqui a pouquinho, mas tu tens uma passagem de 1 ano por Bambas da Orgia. E chegando com uma marca muito forte de grande carnavalesco de imperadores. Como é que foi a chegada em Bambas da Orgia? Como é que foi o trabalho? Eu sei que o resultado para ti não foi o esperado, né, em relação ao teu trabalho, mas como é que foi passar pela Azul e Branco? Uma experiência, né, assim, que tudo a gente tira um proveito, né, cara. Eu cheguei numa hora errada no Bambas, acho, né. Talvez a diretoria do Bambas, meu amigo Cleomar, né, como presidente, mas como presidente não foi um grande presidente, né, assim. Pra mim, no caso, né. Pra ti, claro. Pra mim. Eu fui muito bem recebido, né? Tenho um carinho muito grande, muita gente do Bambas, né? Agora eu tava no Imperador, ainda no aniversário, o Bambas foi lá se apresentar, as baianas me beijam, me abraçam, né? O cara é amigo de todo mundo, né? E eu cheguei com um projeto meio audacioso, assim, mas no momento errado de grana, né? Eu digo que o último ano do Carnaval de Porto Alegre foi de 2016, né? Depois dali pra frente, a coisa meio que deu uma descambada. Digo, que é justamente no período que assume uma nova gestão na Prefeitura de Porto Alegre e corta o recurso para o Carnaval. Corta o recurso para o Carnaval. Então, 2016 foi o último, né? Que já foi feito com muito sacrifício. Já não veio todos os valores, né? Foi bem complicado. Veio muito atrasado, né? Que esse que é o grande problema do Carnaval, né? A gente tem que botar na frente para receber depois, né? Porque a gente vende um espetáculo para os caras, né? Então tem que apresentar o espetáculo para receber. Teve um dirigente que uma vez disse para mim, Vinícius, é melhor receber 80 em novembro do que 120 lá em fevereiro. Não tem mais tempo para fazer nada, né? Então eu cheguei no Bamba nesse momento, assim, complicado do Carnaval, né? Mas consegui fazer o barracão, né? Que eu sou um cara meio reciclador, assim, né? Eu fiz um carro de lixo, né? Aquele carro que tinha aquele cara gigante que tinha as caveiras, aquelas caveiras, eu tenho foto no meu celular até hoje, foram feitas de chapa vermelha. Ninguém diz, né? Nem o barracão acreditou quando eu disse, não, vamos fazer de chapa. Os gringos, como tu vai fazer isso, cara? Eu não vou fazer, cara. E fiz e ficou umas caveiras muito legal, né? Então eu reciclei muita coisa, eu fiz um carro de movimento de gente. Infelizmente ficou mais de, se eu não me engano, 170 fantasias no chão do barracão, que não tinha gente para botar dentro. O Carnaval de Porto Alegre tem uma coisa que eu acho muito complicada, né? Que é, se tu me botou na justiça, tu não pode mais desfilar, né? Na escola. Então, teve pessoas que eu botei nos alegorias do Bambas, né? Que eu tive que tirar porque o presidente não se dava, não sabe? Essas mágoas que, né, que não leva para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que aglutinar a gente das escolas, né? Não interessa se o cara foi contra mim lá na hora da eleição, mas na hora que eu ganhei, o cara é a mesma bandeira que a minha, não tem porque eu tirar o cara de fora, né? Então o Carnaval tem essas coisas, né? Aqui em Porto Alegre. As duas grandes, né? O Bamba e o Imperador, as outras até não se troca muito de presidente, porque não tem muita, né? Geralmente é um que pega e fica... Imperador e Bamba tem eleição. Tem eleição, né? Elege. Então eu peguei num ano errado, né? Mas tipo assim, o meu trabalho eu acho que eu consegui
Eu tirei leite de pedra. Só eu sei o que eu passei dentro daquele barracão. Né? Não recebi todo o cachê também até hoje. Botei dinheiro meu. Na noite do desfile, o meu irmão me emprestou dinheiro para se deslocar uns ônibus lá de São Leopoldo para cá. Para poder botar mais gente para desfilar, sabe? Foi bem complicado, assim. Foi bem turbulento, né? Minha passagem pelo Bambo, assim. Não foi o que tu esperava. Não foi o que eu esperava. Então, eu tenho que te fazer uma pergunta sobre o momento atual de Silvio Oliveira, porque tu foste anunciado, após a eleição de imperadores, como o novo carnavalesco da escola. Tu e o Sandro Ferraz, né, de volta. Muito bem recebido. Muito bem recebido. Todos que estavam lá, eu estava lá no dia do lançamento. Foi sensacional a recepção para ele, né, Vini? E, inclusive, é bom deixar claro que, mesmo com a tua saída de imperadores, o que vai se ver na avenida é muito de Silvio Oliveira, porque o projeto da escola é o teu, foi mantido. Eu conversei pessoalmente contigo quando saiu a informação da tua saída e com a presidente Luana, que vocês dois disseram a mesma coisa. O projeto vai sair, mas a execução é do grupo que permaneceu na escola. Com clareza, Silvio, para que as pessoas compreendam por que, que o projeto é teu, por que, que o enredo é teu, por que, que as alegorias foram pensadas por ti e por que, que tu não estás lá. O que, que houve que o Silvio Oliveira teve que sair do imperador, saiu do imperador? Quando a Luana se candidatou a presidente do imperador, eu mandei uma mensagem para ela, desejando sorte, né? Que ela tivesse êxito, né, nas eleições e coisa, e a gente conversava seguido, né? Eu sempre conversei com a Luana, sempre. Quando ela tinha aula do imperador, né, antes de ser presidente, ela virava as noites comigo dentro do barracão, fazendo as aulas, né? Então eu me tornei amigo dela, a gente brincava muito, brincadeiras que eu nem posso comentar aqui, mas a gente brincava de tudo quanto é tipo, né, de coisa assim, bem... Tenho liberdade para isso, né? Quando ela se elegeu, eu procurei ela. Não foi o imperador que me procurou. Fui eu que chamei ela e disse, Luana, tu quer... Quem sabe a gente se afina aí. Sério? Bah, era tudo que eu precisava. Não, vamos de novo. Quero voltar para casa. Quero voltar para casa. Não tenho por que esconder isso, se fui eu, né? Não foi o imperador que foi atrás de mim. Eu que chamei o imperador e disse, se tu quiser eu faço para ti, sério mesmo, faz. Bah, então tá, era tudo que nós precisávamos, que daí o Ferraz e tudo, vai dar uma cara nova pra escola, tá, fechamos. Conversei com ela e a Sayonara junto. Quando eu entrei na reunião, eu falei, cara, eu tenho uma parada aqui que tá na justiça, né, que faz lá do tempo do Rodrigo Costa, que não me pagou, e que não me pagou o meu cachê, porque as pessoas não sabem disso, mas eu abri mão do meu cachê. Eu queria que ele me pagasse o que eu gastei. As dívidas para compra de material. Para compra de material, que as dívidas que estão no meu nome, até hoje, na rua, estão abertas. Eu fiz um acerto com ele de boca. Ó, tu me paga lá e eu abro mão, eu não preciso me dar nada. Eu só quero que tu pague e te limpe o meu nome, velho. Não, tá, nunca fez, nunca pagou. Né? E a dívida chegou uma hora que eu não tinha o que fazer, né? Eu tive que botar na justiça para resgatar meu valor, né? Nada mais justo, porque até porque tu deixaste isso claro para a escola agora, quando fosse contratado. Sim. Ó, tem uma parada aí que pode correr. Não. Aí Só que como sempre, né, a justiça vai indo devagarzinho, foi estourar logo agora. Daí eu cheguei lá no imperador, conversei com a Luana e falei, ó, quando eu fiz um acerto com o Rodrigo, assim, esse acerto não deu certo, eu botei na justiça, o Érico até estava junto no dia lá, na frente do mediador, né, que não é um juiz, que é um mediador que faz o acerto. Uhum. Eu disse na frente do mediador, eu disse, cara, eu vou fazer o acerto contigo que eu fiz de boca no carro que tu não cumpriu aqui na frente da autoridade, pode ser que agora tu cumpra. Bem assim eu falei. De novo eu vou abrir mão do meu cachê, eu quero que tu pague só as contas que tá no meu nome. Não, tá tudo certo, eu vou na madeireira, né, que eu tenho um cara da madeireira lá que é meu parceiro até hoje, que a gente deve pra ele. E aí o dinheiro que tu botou, porque eu gastei naquele ano, eu tenho até o valor, 33 mil reais eu gastei no imperador, do meu bolso. E eu nem estava cobrando, eu estava cobrando as dívidas, nem o meu cachê, nem esse dinheiro, eu estava cobrando só o que me devem, que estava no meu nome. Até para explicar, provavelmente o contexto era de dificuldade financeira da escola, tu para fazer o barracão andar, comprou do teu bolso. E eu tinha feito a festa da uva, que eu comentei para vocês, aquela, no valor, e daí eu peguei e botei o dinheiro. Sim. Né? Tava até bem. Porque eu estava bem, até porque eu sempre botava. Né? O meu cachê no Imperador, no tempo do Amorim, eu não tenho vergonha de dizer, era 50 mil reais, nunca ficamos devendo R$1. Mas desses 50 eu botava uns 20 de volta, porque eu fazia ala pra mim, eu trazia ônibus, eu acabava botando de volta. Uhum. Todo mundo sabe disso, né? É segredo pra ninguém. Quando eu cheguei no Imperador agora, que a gente fez o acerto lá com a Luana, eu falei, cara, tem uma parada minha,
que está na justiça, e a gente tem que ir lá acertar. É o cara na madeireira que deve até os valores, que devemos tanto, lá no lixão deve tanto, e lá no outro lugar deve tanto. Temos que ir lá e dar uma acertada. Não, a gente pode ir, bem assim a Luana me disse, né? E aí, depois a gente vê, eu disse, tá, então eu começo a trabalhar. O projeto do Imperador foi cobrado R$1.000. Eu cobrei R$1.000 para fazer o projeto. Enredo, desenho, tudo. Na verdade foi 2, porque aqueles desenhos que tu vê digitalizado, o Maurício, que é meu parceiro, que digitaliza lá na Bahia, o cara faz para mim. Eu demandei 1.000 para ele, fiquei com 1.000 para mim e a gente fez um enredo. Tu esteve na minha casa, eu te mostrei, tu foi entendedor de tudo. E eu trouxe para a escola, porque tinha um outro enredo, mas eu ia falar de uma história dos negros. Ainda comentei, fez uma brincadeira. Cara, os negros, nem eles aguentam mais da gente falar deles, de nós, né? Porque a gente é negro também. Mas, sabe, então daí fiz a proposta do que era mais a minha cara, Imperadores pelos palcos da cidade, que eu acho que é uma coisa mais, tipo assim, que nem eu ouvi, eu acho que até da tua boca, maquiagem turbinada, né, uma coisa assim, né. Foi. Sabe, daí todo mundo concordou, não, claro, daí eu fico mais livre para fazer minhas paradas, tá, fechou. Passou um tempo, eu falei pra Luana de novo, a gente tem que ir lá no Cara da Madeireira. Nunca fomos. E eu fui, fiz a festa da uva, fiz a Fenavinho, vinha no barracão, dava a dimensão das ferragens, eles foram fazendo. Quando eu cheguei agora para trabalhar, as ferragens estavam prontas. E eu já comecei a fazer os isopor, as coisas que do abre-alas. Eu estava 2 semanas no barracão, um dia ela veio e me falou que tinha entrado uma questão da Plumacinos na justiça, que ia entrar. A escola foi comunicada que... a escola foi comunicada que tinha uma questão da Plumacinos que ia entrar. E eu disse, então vai entrar a minha junto, foi botado junto. Tanto é que a dona Elza queria que eu fosse testemunha dela e ela minha, sabe? Eu acabei nem indo para ela e nem ela para mim, a gente pegou outros para não se envolver. Mas foi botado na mesma data, junto, pelo mesmo advogado, vai entrar a minha. Só explicando, Plumacinos é um fornecedor de material para carnaval. Que todas as escolas deviam. Que deve até hoje, né? Aí, ela veio, passou mais uns 2 dias, ela voltou no barracão um dia, daí eu até pedi eu já tinha comprado coisa com meu dinheiro, de novo, já tava botando, né, já tinha botado uns trocos, não era muito, mas já tinha botado quase R$1.000, comprei coisa que precisava, daí me devolveram, no dia que me mandaram embora lá, me devolveram, né? Me mandaram embora não, me mandaram embora, na moral me mandaram embora. Aí Essa gestão não te deve nada, então? Não, essa gestão me deve nada. Aí eu cheguei lá no barracão, o diretor de carnaval disse pra mim, daí eu vi que chegou o vice-presidente, chegou a Luana, chegou o outro rapazinho lá que ajuda. Aí, a gente quer falar contigo lá em cima. Mas eu, na hora nem me toquei, né? O que será que é? Subi lá, cheguei lá, daí a Luana Meyer, né? Eu disse, o que foi? Ela não me respondeu muito. Entrou, aí sentou todo mundo, entrou a tua questão trabalhista lá no Imperador. Mas eu te avisei que ia entrar. Mas daí agora como é que a gente vai fazer o carnaval? Tá, eu vou fazer uma pergunta para quem tá assistindo. Como é que eu saí do carnaval sem nenhum pino no bolso? Ninguém se preocupou? Ninguém nunca me ligou para me dizer, tu tem o que comer aí, tu tá precisando de alguma coisa? E tu já recebeu esse recurso desse recebi. processo? Não recebi. Aí eu disse pra ela, tá, mas eu te falei que nós tínhamos que ir na madeireira, nunca quiseram ir. Eu te falei que eu tava... Foi tudo falado, foi tudo esclarecido quando eu cheguei. Só que foi empurrado pra frente. Um pouco de culpa minha também, mas a gente quer fazer, aí não se apega muito, até porque eu nem sabia que porque eu não sabia que a justiça ia lá pegar esse dinheiro. Eu fiquei sabedor disso depois que ela me falou. Daí o advogado já me ligou, né, logo depois, vamos bloquear o valor lá do cachê do Imperador. Quem é que ia tirar? O valor que foi impugnado foi esse que saiu agora, esse fomento. O fomento esse aí. Tá. Quem é que ia tirar? Quem é que não ia querer receber um valor desse? Imagina. Até porque se eu trabalhei, né? E o meu nome tá no SP, o meu CPF tá no SPC até hoje, por causa do Imperador. Até hoje não consegui pagar tudo ainda. E eu devo lá pro cara da madeira. Qual é a outra oportunidade que eu vou ter? Só que todo mundo que me conhece sabe que se eu pegasse esse valor, que eu não peguei até hoje, o que eu ia fazer, Vinícius? Ia botar de volta.
que eu ia fazer, Odir? Pelo que eu te conheço, você ia investir na própria escola. Tu vais ao Sabe qual é a frase que eu disse pra ela quando eu saí da sala? Tu tá sendo burra. Essa frase. Ela ouviu isso. Tu tá sendo burra. Cheguei lá embaixo, um coquinho veio, né? Cara, desculpa, né? O que a gente vai fazer? Sabe? Eu ouvi dela que ia ficar desconfortável, né? Não ia ter clima pra gente trabalhar. Eu tive clima pra escola me devendo, eu ir lá me oferecer pra trabalhar de novo. Então falta um pouco de humildade pra essa gente, né? Tu vais Com ao todo Porto- respeito. Tu vais ao Porto Seco ver o teu desfile? Se eu vou, talvez vá. Até porque eu não devo nada pra ninguém. Né? Eu vou onde eu quiser, eu não devo nada. Mas como é que vai ser para ti olhar o imperador? Que tu projetou, tu não te opôs a manter o projeto. Não, a primeira coisa que eu falei, na hora lá que a gente estava conversando, eu falei, cara, o projeto é de vocês, é da escola, né? Eu duvido que alguém vai fazer o que eu ia fazer, até porque eu ia fazer tá na minha cabeça, não tá na cabeça de ninguém, né? E do jeito que eu ia fazer, e com a qualidade que eu ia fazer e com o custo que eu ia fazer, né? E eu vou dizer uma coisa pra ti agora de coração, juro, pelos meus 2 filhos, meus 3 filhos que eu amo, né? Por meu pai que tá morto, por todo mundo que tu quer que eu juro, que eu já tinha pensado até como é que eu ia fazer. Se esse dinheiro, porque esse dinheiro se viesse na minha mão, eu não ia pegar agora. Leva um trâmite ainda. Sim. Eu ia botar dinheiro meu na frente para resolver. Tanto que tu não pegou. Tanto que eu não peguei, nem a escola. Nem sei se vou pegar, talvez a escola ganhe, eles recorreram, né? Não sei como é que faz isso, eu também não entendo nada. Eu só tenho a 6ª série, não sei nada. O que eu tinha pensado pra mim? Eu disse, eu tenho um dinheiro, né? Que eu trouxe da festa da uva, da coisa, meu guardado. E eu ia botando pra resolver o barracão. Eu cheguei a pensar, disse, não, eu vou resolver o barracão da escola todo e eles se viram com o resto. Né? E eu pego lá o dinheiro depois e reponho o meu. Perfeito. Eu já juro por Deus que eu já tinha pensado isso, só que eu não tive nem chance de dizer isso. Né? Porque em nenhum momento ela sentou comigo e disse, não dá pra gente fazer um acerto, eu não ouvi isso de ninguém. Eu só vi que estava desconfortável pra escola, pra ela. Né? Mas eu quero que o imperador faça o maior desfile, quero que consiga realizar tudo que tem que fazer, quero que seja campeão do carnaval, porque é a minha escola de coração, o projeto é meu, né? E vida segue, né? Eu não tenho mágoa da escola, não tenho mágoa de nada. Até se eu te mostrar meu celular, e toda hora as aulas perguntam para mim como é que era para fazer, o que eu faço, eu respondo. Né? Eu recebo foto do abre alas, eu recebo foto do que estão fazendo lá de dentro. Né? E eu digo, é isso, que tipo de verniz que tu botava, Boca, é esse, né? Eu não me oponho a dizer nada. Né? Até porque eu já me doei tanto pro carnaval e fiz tanta coisa, o carnaval me ajudou a me recuperar, né? A me salvar, me abrir tantas portas até hoje. Hoje eu faço a festa da uva porque eu faço a coisa por causa do carnaval. Senão ninguém me conhecia, foi o carnaval que me botou na vitrine. Eu não posso cuspir num prato que eu comi. É a mesma coisa eu dizer que eu não gosto do milho. Não, cara, só um pouquinho. Eu tenho uma história. O Guaraci, eu gosto do Guaraci. Se ele não gosta de mim, é problema dele, eu gosto dele. Sabe? Acho o maior barato que ele adorava, meus filhos adoram ele. Eu vinha pro Porto e disse, pai, o Arthur, meu filho mais velho, de novo, eu era assim lá, mas eles brincavam, né? Eles tomavam Coca-Cola. Eu não tenho mágoa de ninguém, nem do A, nem do B, nem do C, sabe? Nem do Bamba, não tem nada. Eu sou um profissional que faço por amor. Faço porque gosto. E quando eu digo que eu quero fazer, eu faço. Tu sabe que eu faço. Sabe, sei disso. Sabe? E é porque é diferente, eu não sou diferente. A minha condição é diferente. Talvez tenha muitos outros carnavalescos que possam fazer coisa muito melhor do que eu já fiz. Né? Eu já fiz grandes desfiles, todo mundo já fez. Talvez a condição deles não tenha sido a minha, porque eu faço a minha condição. Eu faço acontecer as coisas. Talvez tenha faltado isso para eles. Perfeito. Um presidente que apoiou. Né? Tu acha que eles não viajam que nem eu? Claro que viajam. Tu entendeu? Eu não sou tão diferente assim. Eu sou um comum que faço o meu jeito de fazer. Infelizmente, nosso tempo está estourado. Obrigado. É bom ouvir uma história maravilhoso. Assim, né? Obrigado, Odir. Obrigado, Silvio. Te vejo no Porto Seco? Com certeza. Me vê no Rio, né? Perguntinha rápida, sem delongas. Os 3 maiores desfiles da tua vida? Os 3 maiores desfiles da minha vida. Para encerrar. Maquiagem, Opostos. E eu vou botar o primeiro, né? A Barra do Ribeiro. Maravilha. Silvio Oliveira no
Sambrito, podcast da Cubo Play. Salve o Carnaval de Porto Alegre. Até a próxima.